Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com Deltan Dallagnol. Violência aumenta com Lula. E se fosse Bolsonaro? Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilhe este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. O Lula se superou nessa. Eu vou te mostrar o recorde do Lula que a imprensa quer esconder de você. Saiu hoje o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E olha, gente, o número é brutal. A polícia matou 6.602 pessoas no Brasil em 2025. São 18 mortes por dia. Esse é o maior número da última década. A grande questão aqui é, e se fosse no governo Bolsonaro, hein? Como você acha que seria essa manchete? Bom, o jornal O Globo ele fez duas grandes matérias sobre isso. Eu li as duas e eu fiz um teste. Eu procurei um nome, gente, e esse nome não aparece nenhuma vez. Uma única vezinha não aparece. O nome, adivinha, é Lula. E eu vou te provar que isso não é distração, isso é método, isso é viés, isso é cegueira ideológica, é preferência, isso é torcida. Chame como for, mas alguma coisa é. Primeiro vamos ver o fato. Lê aqui comigo o que diz a matéria. Na contramão da redução das mortes violentas e intencionais, que foram caindo as mortes violentas no Brasil ao longo da última década, o Brasil registrou em 2025 o maior número de mortes decorrentes de intervenção policial da última década. Foram 6.602 vítimas, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior. O anuário é o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É a referência que a própria imprensa usa há 20 anos. Morte por intervenção policial é gente morta pela polícia, esteja a polícia em serviço ou de folga. Uma em cada 6 mortes violentas no Brasil é causada por um agente do Estado. E quem a matéria aponta como responsável? Aponta como responsável os estados, as facções, o poder público de modo genérico. O presidente que governa o Brasil desde 2023, ele não é citado uma única vez, nem pro bem, nem pro mal. Por que essa ausência da responsabilidade do governo Lula, hein? Agora olha comigo como era o jogo. Em 2022, a violência caiu no governo Bolsonaro. Sabe o que a imprensa fez? Fez checagem para negar aquilo que o Bolsonaro disse sobre a queda da criminalidade e sobre aquilo que ele entendia como a razão da queda da violência. Lê aqui comigo a manchete da CNN em maio de 2022. Fatos primeiro. Fala de Bolsonaro sobre queda de homicídios e aumento de armas não tem base científica. A lógica aqui é, número ruim era culpa do Bolsonaro. Número bom merecia checagem para provar que o mérito não era dele ou daquilo que ele tenha feito ou do que ele tenha dito. E olha esta matéria aqui, ó. Queda de homicídios não se deve a ações de Bolsonaro, dizem analistas. E hoje a joia está na outra matéria do Globo. O Brasil cumpriu a meta de redução de homicídios com 2 anos de antecedência. E a meta, conta o texto, ela foi definida, veja bem, foi definida pelo governo federal em 2021. Tá bom, mas quem que era o presidente? Quem era o governo federal em 2021? O texto não diz. Quem será que era, hein, gente? 2021 o presidente. Virou aí no texto governo federal, sem nome, sem sobrenome, talvez porque o sobrenome era Bolsonaro e o nome era Jair. E quando a polícia mata sob um governo de direita, hein? Aí o nome do Lula aparece na hora, não para criticar o Lula, é claro, mas para criticar a direita. Em outubro, na operação contra o Comando Vermelho no Rio, 122 mortos, aí aparece o Lula. Só que aparece dessa forma aqui, ó. O próprio Lula aparece para atacar a ação do governador de direita. Lê aqui o que ele disse na CNN. A ordem do juiz era para que fossem cumpridos mandados de prisão, não para uma matança, foi o que ele disse. E, no entanto, houve uma matança. E ele chamou a operação lá do Rio de Janeiro, de combate ao crime organizado, as facções, Comando Vermelho, chamou essa operação de desastrosa. A imprensa passou semanas com o governador Cláudio Castro na manchete. E repara, a matéria de hoje usa essa mesma operação para explicar o recorde de mortes de bandidos feitas por policiais. É para isso que a matéria de hoje usa. Olha a foto. Você lembra dessa foto? É isso aí. Ou seja,
O único político identificável no texto que critica a letalidade policial é quem? É um político de direita. O recorde nacional de mortes, meu amigo, aí não tem dono. Deve ser culpa, sei lá, do El Ninho, talvez do Trump, do Tarcísio, de alguém da direita, do Cláudio Castro. E antes que alguém venha aqui dizer, sim, mas quem comanda os policiais são os governadores. Isso é verdade hoje, mas isso era verdade também lá atrás, entre 2019 e 2022, quando penduravam cada recorde lá no pescoço do presidente. Cada número ruim era pendurado no pescoço do presidente. O governo federal tem um Ministério da Justiça, tem um Sistema Único de Segurança Pública, tem verba e coordenação nacional, tem política pública, tem capacidade de treinamento, pode condicionar apoio ao Estado a treinamento. Agora, o que não tem em relação ao governo federal é cobrança, né? E como a gente aprendeu combatendo o crime organizado, problema sem dono é problema sem solução. Quem paga aí são as 6.602 famílias, 82% delas negras, que viraram estatística sem culpado. E que fique claro aqui, o policial em confronto tem todo o direito de matar o bandido para salvar a sua vida e a vida do terceiro. A nossa discussão aqui é sobre o enquadramento que a imprensa dá, sobre como que ela trata os governos de direita e de esquerda no tocante a méritos e culpas. Se você acha que jornalismo de verdade tem que cobrar o poder, seja quem ele for, se inscreve aí aqui no canal. E vamos com umas notícias no site Poder 360. Em resposta a Lula, Estados Unidos dizem ter interesse em eleições no Brasil. Petista havia desafiado o secretário Marco Rubio a montar um comitê para apoiar Flávio Bolsonaro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira que tem interesse no processo democrático do Brasil. A declaração foi dada em resposta à fala do presidente Lula, que desafiou o secretário de Estado Marco Rubio a montar um comitê para apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Planalto. Em termos gerais, os Estados Unidos têm um interesse histórico e global na liberdade de expressão e na integridade dos processos democráticos em todo o mundo, inclusive no Brasil, afirmou o departamento em nota enviada ao Poder 360. Na segunda-feira, ao citar um eventual apoio do norte-americano ao senador Flávio na disputa presidencial, Lula disse que vai derrotar todos em nome da defesa da democracia. Eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que deve apoiar o meu adversário, que venha e monte um comitê. A gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país, disse sem citar o nome do adversário político. Em relação diplomática com os Estados Unidos tem sido marcada pela tensão entre Lula e Rubio. O petista também já criticou diretamente o presidente norte-americano Trump, pelo menos 62 vezes desde o início do seu terceiro mandato. A classificação do PCC do Comando Vermelho como terroristas desencadeou uma série de desentendimento com Washington. Em 1º de julho, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a classificação abriria caminho para o uso da força militar norte-americana no Brasil. O Departamento de Estado classificou a declaração de Vieira como absurda. A posição do Itamaraty incomodou o próprio Lula, que deu uma bronca no ministro. Os novos tarifaços de 25% e 12,5% impostos pelos Estados Unidos a produtos brasileiros contribuíram para intensificar os desgastes. Em 15 de julho, Rubio disse que as tarifas foram decididas como forma de retaliação ao governo Lula. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé, declarou o secretário de Estado. Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são os preços por isso, completou. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.